Meu caro amigo, Homé! Quero ver como é que isso está. bom dia, boa tarde, Boa tarde, sim. boa Uma da tarde, tarde. Uma da uma da tarde do tarde. dia 6 de novembro, pá. Sim, horário muito pouco habitual, mas foi o que conseguimos raspar para gravarmos mais um episódio e termos aqui pormos ao dia a nossa conversa. Como? Pormos ao dia a nossa conversa, Sim, para pormos ao pormos dia ao dia. da atualidade, E, da nossa atualidade e semanal. eu estreio Sim, um tens set, um novo set, um novo set, muito giro, e pela hora que gravamos é bom, porque temos a luz luz natural. natural, sim. Eu acho que a luz natural favorece-me. Ou não? Sim, E, e eu- peço desculpa, porque eu aqui. agora esqueci-me que nós também temos a emissão no YouTube e estou aqui a esfregar a cara. Ah, Mas não estou faz cansado, mal. pá, estou cansado, mas contente, obviamente. Sim, Já sabes estás já cheio sabes da o que é que eu quero falar pique, hoje? já estás Ainda, cheio da pique de ainda me dura, ontem, do ainda me dura. estreio, estreia da nova Do obra, novo musical, um pá. musical from Broadway. Sala cheia, Sala cheia, meu. lotação esgotada, 750 pessoas. Fantástico, meu. Mas antes de entrarmos Maravilhoso. nesses pormenores, Sim. ou seja, nessa questão, bom, agora como estamos a gravar assim de uma forma um pouco alternada, Uhum. queria só fazer aqui uma menção ao Rui Matias, que foi o aniversário dele, acho que foi pá, aí a semana passada, mas claro, quando isto se publicar já vai ser, já Já, passaram umas quantas sim, semanas. sim. E também o aniversário do Tadros, amigo nosso, também faz hoje anos. Hoje, dia Hoje, dia 6 6, de 6 de novembro. novembro. E Então, um amanhã, abraço forte ao Tadros, um abraço ao Rui Matias e e amanhã, amanhã. amanhã dia 7 faz a minha irmã, anos. Então um abraço forte à tua irmã. Que também quando ouvir Ou isto já seja, vai ser, acabámos bom, de não sei se ela mandar ouve isto. abraços para Portugal, Valência e Suíça. E Suíça. Muito bem. Aí está o Temos a caráter nossa internacional comunidade, do nosso podcast. nossa Claro. comunidade, ou Está seja, espalhada por todos os cantinhos nossa do mundo. audiência está por Exatamente. todos os lados, todos os Sim, lados. sim. E tu, caro amigo, como é que E estás? bem, este fim de semana, outro daqueles fins de semana, tenho que aproveitar quando não tenho a Olivia comigo, então tenho a minha agenda um pouco mais aberta, então vou fazendo coisitas e tive ontem fui correr de manhã, levantei-me às 7 e pico da manhã, levantei-me, estava já fresquinho, já se começa a notar o frio, assim de manhãzinha, e fui treinar karatê com uma amiga nossa em comum, É temos verdade. Ex-colega de trabalho, ex-colega é de verdade. trabalho, Uhum. a British, e porque ela Gostei, ela treina karatê há muitos anos, pá. gostei dessa notícia. E eu até quando falámos por telefone Hum, não te cheguei a dizer, porque pá, gosto muito desses reencontros. hum, Eu gosto de reencontros, não é? sim. E, e Eu nós, obviamente, pelo facto de termos saído, sim, termos emigrado, mas também dentro de Espanha, hum, vamos perdendo o contacto com pessoas e depois reencontrar. E fiquei muito contente com esse sim. reencontro de ontem. É uma pessoa com quem eu tenho tido contactos pontuais, ou seja, Hum, sei lá, sou capaz de vê-la uma vez por ano, 2 vezes por ano, como muito. Escrevemos mutuamente. Ela tem passado também por uma vida complicada. A mãe hum, dela faleceu há relativamente pouco tempo e tem tido, ou seja, mas é uma lutadora, uma mulher uma sobrevivente. Tem hum. 2 filhos já adultos, ou seja, já a sair um pouco da adolescência. Não tem sido uma vida fácil. Ou seja, é daquelas pessoas que de pequena sempre teve uma vida muito fácil, porque os pais viviam bem, tinham dinheiro, mas depois, à medida que se foi independizando, e especialmente quando acabou o trabalho na British, percebes? Foi daquelas pessoas que talvez tenha sofrido mais como é que eu ia dizer? Eu digo sofrer, mas ao fim e ao cabo não é que tenha sofrido, ou seja, não ficou sem casa, não ficou Não, não ficou mas na rua, o mas trabalho da British Airways dava uma rotina cómoda a muitas pessoas, não é? exatamente. E Um isso, trabalho estável, com claro, boas condições um bom e salário, muito bom salário. é, Muitas das pessoas que nós conhecíamos já trabalhavam lá há mais de 10, 15 e 20 anos, tinham já uma vida estabelecida, pensavam que iam acabar, digamos, a sua carreira profissional ali.
E infelizmente a vida deu aquelas voltas, não é? Aqueles imprevistos que surgem, e ela foi uma das pessoas com quem eu ainda mantenho contacto, e que tenha talvez tido mais impacto na vida dela, não é? Ou seja, ter que se adaptar a uma nova realidade, ter que se adaptar a um novo trabalho, ou procurar inclusivamente outros tipos de trabalho em base à experiência que ela tinha acumulado na aviação, se calhar não estavam tão relacionados, e com consequência de que isso resulta muito mais difícil de adaptar-se ao mercado de trabalho, não é? Nós há uma vez já acho que falámos sobre isto, não é? Desta questão da especialização, de quando tu estás muitos E, anos a trabalhar numa mesma claro, empresa. e não é só isso, a parte da especialização, e falamos muitas vezes da precariedade do trabalho, Exato, e a crise de claro. 2008 trouxe Uf, isso precisamente. A crise de exatamente. 2008 o que trouxe foi a interrupção de uma carreira profissional de muitas pessoas, mesmo não sendo uma carreira especializada, mas pronto, Uhum, 20 anos numa companhia aérea, de exato. atenção ao cliente, ou seja, do que Sim. for. Ahm, Essa companhia aérea deixa de ter operações em Espanha, Hum, vai o pessoal todo para a rua, mas os trabalhadores não só perderam o trabalho, senão que perderam a possibilidade de conseguir um novo trabalho com as mesmas condições que tinham tido nos últimos 20 anos. exato. Ou seja, aí começou uma vida nova totalmente desconhecida. E quer dizer, o exemplo da minha irmã, por exemplo, que já falámos várias vezes, Sim. é um exemplo claro. Uma Hum, mulher que durante 30 anos hum, num banco, que é despedida, num despedimento coletivo, e a partir daí é impossível já claro. encontrar um trabalho que já não tem por que ser no mesmo setor, mas pelo menos com as mesmas condições de trabalho, com as mesmas regalias Uhum, e com a mesma, já não me sai a palavra, mas pelo menos com a mesma constância e com a mesma uhum. segurança, não é? E isso é um Estabilidade, problema, e há talvez, não? pessoas, estabilidade, essa era Uhum, a palavra. E isso é difícil, hum, ou seja, a partir da crise de 2008, sim, as pessoas perderam essa estabilidade. sim. Não é? Sim, porque estávamos habituados, especialmente aqui em Espanha, a esta coisa de pessoas que trabalharam durante muitos anos nas mesmas empresas, Em pouco a Portugal era igual, pouco, o trabalho para sim, toda a vida, não é? sim, né? E que pouco a pouco se foram destruindo, e a lei, digamos, as condições dos mercados foram-se, foram mudando pouco a pouco, e, e arrasaram com essa estabilidade, com essa. Ao cabo, o que reclamamos todos muito, não é? Dessa estabilidade, essa facto de criar as condições ótimas para criar uma família, para ter uma vida estável, para ter uma casa, sei lá, uma rotina, para o que nós já alcançamos, não é? Ou queremos todos a ambição, como é que se diz? Temos esta ambição, não é? De ter esta estabilidade na vida, e de ter uma família, e de construir um futuro melhor para os nossos filhos. eh, Acabou por se ficar cada vez mais deteriorado, e quase inexistente, diria eu. Claro, porque a solução da crise económica de 2008 Hum, foi criar desigualdade social. é, Foi essa invenção, no caso da Europa, da senhora Merkel, em que disse: não, não, nós temos que ser todos austeros, porque andávamos todos a viver por cima das nossas possibilidades. hum, Não, não, vocês é que enganaram as é, pessoas. As pessoas não viviam por cima das suas possibilidades. As pessoas tinham um ordenado, e vocês disseram que não havia problema em que as pessoas se endividassem na percentagem que as pessoas se endividavam. Portanto, claro, não, não, você não tenha problema, porque você não vai perder o trabalho, você não vai perder a casa, mas eu estou a usar 60% ou 70% do meu ordenado para comprar uma casa. Sim, sim, mas não se preocupe, porque a gente vai protegê-lo. é. E era tudo o contrário, não é? E entretanto, nos Estados Unidos andavam a vender dívidas, não é? Sim, Vendiam dívidas de pessoas, sim, não é? sim, sim. Pá, eu acumulei esta dívida com esta gente que me paga estes empréstimos, mas eu vendo-te este pacote agora. Ok, claro, o que compra por 20 tem depois posteriormente que vender por 25 para ter lucro.
Esse foi o problema. À Mas o parte ponto, das sim, medidas governamentais que já sabemos o claro, e a que aconteceu, não é? facilidade Claro, de se poder despedir sem compensações, sem proteção, e isso que ainda aqui em Espanha, cada vez menos. ainda há pessoas que, ou seja, o facto de trabalhares mais de 6 anos no mesmo, de forma contínua, protege-te, ou seja, digamos que o serviço de desemprego ainda te protege de certa forma, e graças a isso muita gente ainda se pode mais ou menos estruturar e preparar-se para outra etapa da vida, mas nem toda a gente tem essa sorte. E, mas o ponto, digamos, aqui realmente digamos, não era o objetivo da nossa conversa ir nessa Sim, direção. falar do mercado de trabalho. Exato, exato, exato. Era simplesmente, pois, esse é o que tu dizias, não é? Estes reencontros, ao fim e ao cabo, são super agradáveis. É verdade que às vezes voltam-nos outra vez a fazer uma pequena conexão com o passado, mas, mas o curioso é porque eu já tinha estado a treinar, eu já tinha treinado com ela naquele ginásio, com o mestre dela, mas já há muitos anos atrás, ou seja, numa fase da nossa vida completamente diferente. E eu estou a falar disto para ir para 2006 ou 2007, facilmente. Hein? Mas já passaram muitos anos desta última vez. Uh, e ver. E ela é uma pessoa que tem muita energia, uma mulher que sempre se dedicou a manter-se em forma física, gosta muito de correr, gosta muito de nadar, tem uma atividade física excelente, e para a idade que ela tem, ela é mais velha do que nós. Eu vejo as Um, fotografias e tem uma forma é física espetacular, invejável, pá, não? para a idade que tem, é simplesmente fantástico. Mas o curioso é que ontem, o nosso primeiro, digamos, à medida que nos íamos aproximando do ginásio, começámos a contar as nossas mazelas, não é? Ai, os meus joelhos, ai, não sei o quê, ai, Dá-me a minha aqui, dá-me anca, ali. ai. E foi engraçado, não é? Porque eu já tinha visto, né, no verão, fui ter com ela ao mesmo clube, porque é um clube que está perto da casa dela, e que tem piscina e tal, e foi giro porque bem, começámos a nadar. Ela deu-me 3.000 voltas, nadava numa piscina de 25 metros. Epá, e fez 20 vezes o percurso. 20 piscinas. 20 piscinas, pá. Eu devo ter feito para aí 10 ou 8. Eu invejo a Eu, tua marca. eu acho que estou a exagerar. Mas ela continuava, eu continuava. Não, mas foi porreiro. E depois estive a treinar karaté com os nunchaku. Não sei se sabes o que são os nunchaku. Bom, de forma As coloquial, matracas, as não é? Ok, matracas, não é? O treino assim tradicional okinawense. E foi porreiro sacar outra vez o karate-gi, ou seja, o fato de karate, porque sempre que eu ponho aquilo em cima, é, é como quando alguém, se calhar, digamos, a comparação não tem nada a ver, mas é quando tu pões um uniforme, ou seja, pões qualquer coisa em cima, e especialmente com o karatê, pois preparas-te para a batalha, preparas-te para sabes que o treino não vai ser fácil, vai sempre haver alguma coisa que te vai desafiar, vai-te pôr no limite, e assim foi, não é? Ao fim e ao cabo, o treino, por muito, embora fisicamente não tenha sido puxado, mas a nível mental, sempre te coloca em situações difíceis, porque ao fim e ao cabo não sabes, ou seja, conheces os nomes das técnicas, mas não sabes a coreografia, ou seja, não sabes a sequência, porque eu habituei-me a treinar de uma determinada maneira, e obviamente este é um estilo diferente de karaté, e eles treinam de outra forma, trabalham noutro tipo de técnicas que são um pouco diferentes, que se calhar eu não usava tanto. Mas é esse o desafio de treinar com alguém que não conheces, com pessoas que não conheces, que te expande, vai expandindo, não é? E te faz forçar mentalmente, e faz-te melhorar, não é? E obriga-te a fixar muito nos pormenores, no companheiro que tens ao lado, repetir, repetir, repetir. E epá, é fantástico. Eu acho este tipo de experiências muito, muito. São muito agradáveis e muito Enriquecedoras. enriquecedoras, exatamente. Ganhas muito com Tu isso. antes dizias que o facto de vestir
o fato de Sim, sim, karaté sim. já te faz sentir diferente. Claro, o vestuário constrói uma Claro. personagem. É. Isso é o mesmo quando tu vais ou trabalhar ao aeroporto, ou Exatamente. quando estavas na cafetaria e punhas o avental, seja o que for, não é? Uma pessoa entra numa dimensão nova, não é? É, exato. Ou seja, te preparas para o que seja. Pre- Preparas-te para a atividade que vais desenvolver. Exato, exato, Já exato, está. exato. Sim, sim. Eu sei do que falo. Eu sei. Porque transporta-te realmente. Se tu Sim, vives essa atividade, exato. se é um uniforme de trabalho e que tu gostas do trabalho em que tu desempenhas, tu vestes esse uniforme e dizes, epá, nós, por exemplo, na British Airways, que muitas Uhum. vezes falamos, não tínhamos um uniforme, Yeah. mas tínhamos esse sentimento de pertencer a algo, não é? Hum. Havia esse orgulho ainda, provavelmente promovido pela própria empresa, mas claro, a empresa não promovia só esse orgulho de fazer parte de uma empresa. Essa ajudava-te a que tu te sentisses assim, porque tinhas boas condições de trabalho, tinhas um bom ordenado, tinhas umas certas regalias, não é? E esse é o poder que tem um Hum. uniforme, que também pode ser um uniforme ou vestuário, né? Hum. Também pode ser um poder perverso, não é? Porque eu imagino, penso, por exemplo, em alguma pessoa, nunca me aconteceu, mas alguém que tem que vestir um uniforme para desempenhar o seu trabalho diariamente e não está bem nesse trabalho. Yeah. Pois Claro. Sim, pode acaba ter por uma ganhar carga emocional. exato, uma carga sobre essa Sim, roupa que é uma coisa impressionante. exato. E eu lembro-me que o meu primeiro trabalho requeria um uniforme, que era o do Sheraton, Hum. e eu sentia isso, também era um chaval de 21 anos, não é? Mas vestia aquilo, pá, e gravata e não sei o que, dizia, pá, Mas eu caraças, tinha, eu tinha esse sentimento no aeroporto, quando comecei a claro, trabalhar no no aeroporto. aeroporto, Uhum. por gravata pela primeira vez. Bom, na realidade, a minha primeira experiência de ter que pôr gravata foi quando eu cumpri o serviço militar. E aí foi quando eu realmente aprendi. E. E isso tem mais poder ainda, porque isso, do Hum, ponto de vista social, hum, tu fazias parte desta diferença de que tu saías da vida civil para a vida hum. militar. Isso então o Sim, choque é maior ainda, porque sim, são mas dois. sabes que aí a intenção, digamos, de trás de todo esse momento na minha vida foi interessante, porque, ou seja, tu sabes que o serviço militar digamos, o regime militar é muito, muito estruturado Estrito. e estrito, mas muito estruturado. Respeita umas regras muito pouco flexíveis, ou seja, é tudo muito rígido, o que tu dizes. E eu assisti a situações de miúdos, porque eram miúdos, estávamos ali, éramos todos miúdos, um, que acabavam por cair, percebes? Emocionalmente, quando alguém lhes gritava, quando alguém lhes impunha disciplina de uma forma muito. Eu ia dizer violenta, mas porque para eles era violento. Ou seja, não era que se fosse violento, mas dependia um pouco como tu estivesses a nível de madurez. Aceitavas melhor ou pior o tipo de instruções que te davam, a forma como te falavam. Eu cheguei a levar En- calduços, pá, na cabeça, Sim, ou seja, enfrentavam-se havia uma por certa. primeira vez a uma autoridade veemente e algumas com violência também, Sim, como tu havia uma dizes. certa. Sim, havia ali uma linha que se cruzava, não é? A nível físico, que obviamente não estávamos habituados, e não estamos habituados no nosso dia a dia, pelo menos eu falo por mim. Mas eu lembro-me de ter feito exercícios de, sei lá, a manejar, por exemplo, a famosa G3, não é? Que se usa muito no serviço, ou se usava. Hoje em dia não sei se ainda se continua a usar, eu espero que não. Já na altura eram velhas, imagina agora. Um, e o simples facto por exemplo, estávamos, mas isto ainda na fase prévia a disparar na realidade, porque depois disparávamos com munição real. Uh, ou seja, estávamos a fazer o teste, digamos, para ver o chamado coice, não é? Aquele golpe que te dava no ombro, não é? Eles punham-se deitados em posição de disparo, e vinha o instrutor ou quem fosse e dava um pontapé na parte digamos, na ponta da arma, não é? Para que tu sentisses isso, mas era uma besta, ou seja, dava um pontapé e dava-te um golpe tão forte que tu dizias, epá, ou seja,
talvez fosse exagerado, não é? Porque depois na realidade, quando tu estavas lá, não era assim tão forte, mas pronto, já ias com uma expectativa de que aquilo ia ser assim, não é? Claro, já te preparava. Mas coisas assim, pá, havia muito grito, muito, 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 havia miúdos a chorar, e pá, havia tudo, não é? Mas pronto, é destas coisas que tu, ao fim e ao cabo, esse é, digamos, o ponto quando nós, ou seja, começamos a falar sobre isto, era simplesmente porque essa fase da nossa vida, ao fim e ao cabo, acaba por trazer-te alguma estrutura. Para muitos que se calhar não têm ou não vivem debaixo de muitas regras nem disciplina, pode servir para alguma coisa, pelo menos para ter um sentido de organização, de limpeza, de ter que funcionar debaixo de uma certa pressão. Eu acho que isso, nesse aspecto, podes aprender alguma coisa disso. E depois na parte já profissional e laboral, a mim dava-me muito orgulho vestir o uniforme, pôr a gravata, a camisa branca, o blazer, pá, não sei, dava um gosto especial fazer isso. E hoje em dia, agora comecei outra vez a trabalhar no aeroporto, voltei a ter esse sentimento outra vez de querer vestir-me bem. Ou seja, vestir-me bem, com uma camisa, umas calças, uns sapatos de vestir, como diz a minha mãe. E é agradável, pá. Eu acho que transmite uma imagem de confiança, não é? De seriedade, por isso é que, ao fim e ao cabo, as Sim, pessoas quando vestem um fato, não é? claro. Então, também ajuda a identificar, não é? Tem esta parte sinalética, Também, exato. não é? Sim, Sim. sim, tem muito significado, obviamente. Podíamos aqui buscar uma data de Não, sim. significados aos uniformes, obviamente. Sim. Que é uma referência também, não é? Eu dirijo-me a essa pessoa porque está vestida dessa maneira. Claro, Então já sei que me vai ajudar na dúvida que eu tenho, exato. porque ou é polícia, ou é segurança, ou Exato, seja o que exato, for, não exato, é? exato. Sim, sim. Mas tem uma carga importante, é verdade, E é a os rotina, ou seja, uniformes. é o ritual, porque ao fim e ao cabo é um Claro, ritual. claro, sim, Por sim. exemplo, o fato de karatê, como vestes aquilo tantas vezes, mas há uma estrutura, ou seja, vestes as calças, apertas as calças, pões o casaco, fechas o casaco, porque aquilo depois tem digamos, umas fitas que prendem o casaco para que não abra, e o final é o cinto. O cinto, dependendo do grau em que tu estejas, ou seja, se tu estiveres rodeado de outros karatecas, não é? Quando tu pões o cinto, tu és aquele grau, ou seja, tu és o cinto preto, tu és o cinto castanho, tu és o cinto azul, o vermelho, o que seja. O ato de vestir é um ritual Sim. e uma vez terminado, as pessoas que te rodeiam já sabem quem tu Claro, és. exatamente. Não é? É E curioso, já não é? se marca o que tu falavas antes de tropa, do serviço militar e de Hum, qualquer profissão, que é a hierarquia. Muitas vezes Sim, os uniformes também têm a hierarquia, claro. ou demonstram, ou mostram quem é Uhum. quem, não é? Exato, 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 exato. Um uniforme numa empresa privada, pois pode ser pois, pela chapinha com o nome e depois Uhum. vem o cargo, não é? Exato. Gerente, subgerente, Yeah. seja o que for, não é? Yeah. Trabalhador. Hum. Digamos não à palavra colaborador. Trabalhador. Eu não perco a oportunidade. Hein? Você metes aí a tua cunha. Claro, é que não tem sentido. Ainda no outro dia estava a falar, não sei com quem é que Colaboradores. estava a falar. Com o Juanjo, que fui jantar com o Juanjo, Aham. e estávamos a dizer isso. Ou seja, uma pessoa que colabora pode colaborar sem ânimo de lucro. Exato. Nenhum trabalhador Claro. trabalha sem ânimo de lucro. Todos trabalhamos por um salário. Então eu não colaboro com a minha Yeah. empresa. Não, eu trabalho para a minha empresa e ela Yeah. paga-me. Não, Já está. em inglês ainda soa pior porque. Comentário com o patrocínio de todos os partidos de esquerda mundial. Por exemplo, mas há muitas empresas, especialmente as americanas, que usam a terminologia associate. Ou seja, é como se fosse O qual, um não sei, associado, não sei se pode se traduzir tem, assim literalmente. se tem ações Claro, mas não é, nem sempre é o caso, não e se é? são O sócios, são associados. associate. Mas eu não sou associado de ninguém. Partners. Sim, Partners também partner. Sim. é outra. A Starbucks acho que usa muito essa coisa do partner. Eh, É uma coisa. A mim soa-me absurdo, eu entendo isto, estou de Levanta acordo o punho contigo. já ou é muito cedo?
Olha, mas antes falavas de personagens e de persona e vamos falar sobre ti. Epá, ontem foi um grande dia. Hã? Ontem foi um grande Conta-nos, dia. conta-nos então, o Sim. que é que aconteceu ontem? Ontem estreámos finalmente um musical que estava previsto estrear em outubro de 2020. Estreámos ontem, não é? Pelos motivos que já todos conhecemos, não é? Uhum, Mas à parte deste egocentrismo que existe quando uma pessoa atua uhum. num palco, em que uma pessoa consome uma das drogas mais potentes que existem para o ego, que é o aplauso. Hum, eu que realço muito, e foram 2 anos também, não é? Ou seja, experimentámos ensaiar online, ou seja, em reuniões de Zoom durante o confinamento, Sim. ou seja, coisas completamente loucas. Mas vocês nessa altura já estavam a preparar este musical? Claro, Uau, nós começámos a ensaiar este musical uau. em janeiro de 2020. Uf, Claro, incrível, ou seja, incrível. terminámos o musical anterior em dezembro de 2019. Uhum, Em janeiro de 2020 fizemos o casting e a ver as audições para ver quem é que aham, fazia quem, o quê. No fim de janeiro, no final de janeiro de 2020 fizemos leitura de guião aham. e em fevereiro de 2020 começámos os ensaios. Uau. Nada ainda com coreografias, nem nada disso, obviamente, mas pronto, já subimos ao palco, já começámos a estruturar a divisão das cenas Uhum. por ato. E claro, e como todos pensávamos, bom, isto é depois do confinamento e tal, pois se calhar vamos atrasar um bocado a data de estreia, porque isto Yeah. atrasa-se tudo um bocadinho, mas estreamos, pois não estaríamos em outubro de 2020, estaríamos em novembro Uau, ou dezembro e alargamos as claro. atuações as representações até janeiro, fevereiro de 2021. E nada, as coisas foram-se atrasando e Yeah. estreámos ontem. De maneira Mas só para que as pessoas tenham em sim, sim. perspectiva realmente o que é que isto implica, o facto de vocês terem ensaiado online, eh, porque no total vocês são quantos? No total somos 43 pessoas. Ou seja, e havia. Como é que estruturavam os ensaios? Não, Não era tudo estruturavam ao por mesmo tempo? cenas. Ok, Estruturávamos por cenas, não ok. é? E simplesmente ensaios de texto. E quantas pessoas podiam estar no mesmo momento a ensaiar, por exemplo? Nunca mais de 4 ou 5 pessoas, Ok, que eram os ainda que estão assim. mais ou menos as pessoas de contexto por cena. Mas fizemos 2 tentativas unicamente, porque Ok, depois falámos com o diretor e dissemos: "Isto é absurdo". ok, 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 ok. Ou seja, no sentido também era a raiva que todos tínhamos dentro, não é? Claro, claro. E dissemos que era absurdo porquê? Porque o teatro é isso, ou seja, o Yeah, teatro é a presença, o teatro é o exato, toque, o teatro é o olhar exato, para o teu colega, para claro. receber a deixa. Muitas vezes a deixa não é só uma deixa de texto, é uma deixa de movimento, é uma deixa Uhum, de olhar, uhum, é uma deixa de respiração, inclusivamente, não é? E o diretor disse tem toda a razão. Ou seja, nós podemos fazer, e, uhum. aliás, a gênese do nosso podcast que tu criaste é essa, porque podemos fazer isto tal e como fazemos agora, Sim, e as poucas vezes que tivemos cara a cara vimos a claro. diferença, não é? Mas ainda assim há a possibilidade de fazer o que nós fazemos, um programa de rádio, um podcast, ou seja o que for, assim à distância. Mas o ensaio de uma peça de teatro ou de uma peça musical é impossível. Yeah, É impossível. Então ontem estreámos e uma emoção brutal. claro. Realmente são coisas que se vivem muito à flor da pele, não é? Hum, São coisas muito intensas e não sei o quê. sim, sim, sim. Havia muitas pessoas que se estreavam Aham, no grupo de teatro e é bonito ver, não é? Eu já senti essa parte do veterano, não é? No fim de contas é o meu terceiro musical. ah, e ver a emoção das pessoas, ver as lágrimas das pessoas antes e depois. uau, E incrível. o impacto que tem o aplauso. Uhum. E depois, claro, estamos a falar de 750 pessoas. Uf! Ou seja, é um auditório que tu. Ou seja, nunca tinhas atuado assim em frente a tanta gente, ou já? Sim, os Já outros. tinhas tido essa afluência Sim. antes? Sim. Aliás, na Bella e la Bestia, Aham, da Beauty and the Beauty and the isto. Beast, não Uhum. é? Ah, foi.
700, assim, ou seja, lotação esgotada praticamente todas as representações. Não. Depois o ponto em 1000 lugares foi um bocadinho mais fraco, mas nunca descemos das 600 pessoas. Nossa, Hoje, acaba de isso é informar de manhã, acaba de informar o diretor que já tínhamos 520, para hoje. 520 entradas para hoje. Pá, para que as pessoas tenham uma ideia, há teatros Aham. conceituados de Madrid que não têm a lotação que tem Yeah. o teatro da Escola da Lua, quer dizer, então, aliás, o teatro faz inclusivamente parte da fonte de ingressos do colégio, não é? Porque aluga-se muitas vezes Ok, para congressos, para seminários, ok, ok. para outras atividades, não é? Uhum. Está muito bem equipado, a parte de, é o que eu te digo, são Sim, 750 sim, pessoas. eu estou a tentar imaginar esse espaço, Claro, claro. ou seja, em termos de espaço, realmente não sou consciente. Agora não tenho essa referência, mas é muita gente, Uhum, muita, sim. muita gente. Mas eu espero que tu possas ter essa sensação quando vais com a. Eu gostava que tu fosses com a Sim, Lívia, sim, sim, porque sim, eu até acho que vai ser divertido para ela. claro que sim. E nada, foi assim, pá, foi bom, foi intenso, foi cansativo, Uhum. foi exigente. E por isso é que para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores, hoje era suposto que nós tivéssemos gravado ontem, Hum. mas aquilo foi-se atrasando um pouco, e eu Sim, falei sim, com sim, o sim, Hugo e sim. tal, e depois decidimos de fazê-lo a esta hora, que está bastante bem a esta hora. E ontem gostei caro ir para a cama, porque tinha essa adrenalina no corpo Sim. ainda, não é? E foi, não sei se foi às Completamente. 2 da manhã, uma coisa assim qualquer. E acordei cedo, porque também antes ontem de manhã ainda fui fazer uns últimos recados, Aham. comprar umas coisas para o teatro que faziam falta, Yeah. mas foi magnífico. E eu destaco uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente com o Filipe. O Filipe está impressionado com esta questão do grupo de teatro, Uhum. que, claro, eu já tenho mais normalizado, porque sei que há vários grupos aqui no bairro, ou bairros limítrofes, há outros grupos de teatro, não é? Com o mesmo formato do que o nosso, não é? Ex-alunos, professores, pais de alunos e não Uhum. sei o quê. E o Filipe estava impressionado sobre isso, e eu tenho-lhe dado voltas hum, essa questão, porque eu muitas vezes falo aqui de outros aspectos do movimento e da importância de que as pessoas se mexam e de que as pessoas, de que o povo faça algo, Hum. e é impressionante ver o trabalho comunitário, pá. Com 43 pessoas, pouco a pouco, cada um vai pondo o seu grãozinho de areia. A Sim. Lua, este ano, também é um motivo de orgulho, que a Lua faz parte da equipa técnica, ou Uhum. seja, na parte do vestuário. É impressionante ver como pessoas que, como dizem aqui os espanhóis, cada um deixa o padre e deixa o madre, com caráteres diferentes. Há pessoas, Sim. obviamente, eu aqui digo, há pessoas com que eu tenho mais afinidade que com outras, não é? Mas no fim de contas, ou seja, abres o cenário e aí somos todos iguais. E aí vamos todos com. Temos todos o mesmo objetivo. Que isto vá para a frente e que saia bem. E ontem foi muito bom, muito, muito bom. Epá, eu acho isso, essa parte do teatro, ao fim e ao cabo, é indireto, ou seja, aí não há cortes, Sim, à parte é uma bala. nem exato, Uhum. pá, e estar em frente, ou seja, ter essa audiência toda à tua frente, e como é que, ou seja, a ti passa-te pela cabeça de que possas esquecer, se calhar, uma frase do guião, ou isso não acontece? Olha, ontem até gostei do comentário porque já tínhamos terminado tudo, eu já tinha mudado de roupa e Aham. tudo e já estava a ponto de sair e o David, o nosso convidado daqui, programa El Arte de Enseñar, não? Sim. O David, o diretor, olhou para a lua e disse: E este? E este? A referir-se a mim, que durante os ensaios, quase todos os ensaios, falhava as suas frases e hoje não falhou absolutamente nenhuma. Ai, que giro. E eu expliquei-lhe o que acontece comigo, não sei o que acontece com as outras pessoas. Aham. Tu sabes a minha atividade também de ator, Aham. de mestre de cerimónias dos casamentos civis, não é? Sim. E isto leva-me a uma frase que tu acabas de dizer, que deste no alvo, ou seja, é certeira a tua frase, que Aham. é o teatro é direto, é uma bala. Sim, Não é sim. um filme ou uma série que diz corta, ok, Yeah. E repetimos a já cena. está.
Isso o que é que te dá? Isso dá-te esta expressão muito inglesa ou americana que eu até aprendi contigo, que é o be sharp, não é? Aham, Estar aí, clac, sim. alerta. E esse sentido da responsabilidade, não é? Mas ao mesmo tempo, e aqui falo por mim, eu realmente entro nessa dinâmica. Aham, Ou seja, eu entro nesse mundo. Ou seja, quando estou a fazer um casamento, que já são muitas, são quase 200, não sei, perdi um bocado a conta, já há vários meses, ou pelo menos há 2 anos, que eu falo em quase 200, e se calhar já cheguei às 200 cerimónias, uhum, não sei, porque houve um momento em que deixei de apontar, não sei porquê. Ahm, mas entro nessa dinâmica. Ou seja, eu uhum, sei que estou aí e sei que sou um oficiante. Quase que entro na dinâmica em que sou uhum. um juiz ou um vereador de uma Câmara Municipal que tem poder para casar umas Ou pessoas. seja, Então eu entro personificas, não nisso. é? Exato. Então não penso absolutamente em nada. Uhum. Em nada. São destas coisas que a gente às vezes, já uma vez, há muito tempo falámos disto, que um gajo às vezes parece que se sente mal, epá, passei um dia tão bem, tão contente e não sei o quê, que nem pensei na minha filha, nem pensei na minha Yeah, mulher. Mas é normal, pá. Porquê? Porque te transportaste claro. e deixaste-te levar pela situação e pelo momento que estavas a viver. Pois o mesmo sucedeu ontem. Eu era o sultão de Ágrava. Já está. E tenho que fazer a minha parte. Que giro. E depois, e depois esta responsabilidade Uhum, sem medo a falhar, mas com esta responsabilidade de pensar: "Epá, eu tenho que divertir esta gente. uhum, uhum. Esta gente veio aqui para se divertir." E como tu bem sabes, as entradas são gratuitas, não se cobra absolutamente nada. Isto é um trabalho totalmente altruísta da nossa parte Aham, para angariar fundos, para pagar o refeitório das famílias que não podem pagar o refeitório dos seus filhos, sim. para uma ONG do colégio que colabora com escolas em África e na América do Sul. E depois também para autofinanciar o grupo de trabalho, enfim, Aham. o grupo de teatro para o futuro, para futuras obras. Mas tu entras nessa dinâmica, pá, e entra até e ontem ainda por cima dei-me um banho de massas brutal, porque pela primeira vez fazia parte do elenco principal, Aham. então as pessoas reclamam tirar fotografias Ok. contigo, ao fim. Então aí vais tu ao fotocall, há uma foto com ele Sultano. Benida a mim, súbdito. É uma É, loucura e é tem que uma ser, descarga de adrenalina claro. dos diabos. Não, e quando estás numa situação assim que toda a gente te cumprimenta e te felicita e celebram juntos, não é? Esse êxito, pá, tem que ser é um reconhecimento, ao fim e ao cabo. É um. Mas há essa reciprocidade, porque nós também, Uhum, e todos nós, dizíamos o mesmo: "Obrigado a vocês por vir." claro, bem. Porque claro, porque é importantíssimo. Sim, Epá, ontem uma especialmente coisa que o teatro depende dessa energia, não é? Depende claro. porque não é uma coisa só, não é Não, não, não. unilateral, ou seja, é Não, 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 recíproco, não. não é? Tem Sim, que sim, haver sim, das sim. duas partes. E uma das grandes maravilhas de ontem foi, o como atuou o público também. Aham. Tu sabes que em 2 canções começaram a aplaudir ao ritmo, ou seja, como se fosse um concerto. Isso Aham, foi brutal quando tu dizes: "Epá, o público", porque tu sentes que o público aham. está a seguir. Ou Sim, seja, porque muitas vezes o silêncio total do público neste tipo de espetáculos também não é bom, porque sim, demonstra há que não há partes interesse, cómicas. que Eu, por estão exemplo, a tenho uma parte cómica e, aham. e eu, por exemplo, aí quando comecei essa cena, disse: "Pá, a ver como é que o pessoal vai reagir e se capta." Sim. Não é se capta, é se eu consigo transmitir, Uhum, porque o público é inteligente, o público sabe o que vai ver, hum. mesmo sendo um espetáculo gratuito. E uma das frases que eu gostei muito de uma miúda, que foi a primeira vez que participou, foi da acústica. Ou seja, claro, porque um teatro que tem capacidade para 750 pessoas, obviamente, tem umas dimensões importantes. Sim. E então ela estava impressionada porque ela disse: "Oh, Luís, é impressionante a diferença da acústica Uhum. de quando nós ensaiávamos." Porque eu, claro, porque agora há 750 almas Claro, aqui, enchem o espaço. Então a exato, acústica, porque já não há, perde-se esse eco, exato. perde-se essa parte fria do som, Fica não? abafado, não Não? é? Claro, e o som é muito mais envolvente. Pá, Exato. isso foi uma maravilha. Hum. Muito bom. Espetáculo. Muitos parabéns. Obrigadinho. Ui, já levantei o punho. Graças, pá.
Que fixe, pá, Mas, que. mas destaco sobretudo isso, o trabalho comunitário, o Uhum, trabalho depois obviamente tu sentes o teu ego e sentes essa vaidade, e eu sei que agora nas próximas semanas, cada vez que vá aqui pelo bairro, que já aconteceu nos outros 2 musicais, que vá pelo bairro comprar fruta ou à farmácia, uma coisa qualquer, hum. sentes esses olhares, olha esse é o sultão, esse é o sultão, e o mesmo passa com o resto do pessoal, Hum. mas o trabalho comunitário é absolutamente magnífico. Sim, eu acho especialmente incrível ou seja, tendo em conta que são tudo pessoas que estão ligadas à escola, eh, são pais, estudantes e tudo, e e ou seja, e só demonstra que realmente quando se junta um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, as coisas resolvem-se e fazem coisas incríveis, não é? Porque montar um cenário desses, porque ao fim e ao cabo todos têm uma vida, Sim, sim, todos fora, dedicamos claro, não são grande profissionais. parte do nosso tempo a Claro, isso. não Sim, são, sim, não são profissionais do teatro, não dedicam a vida só, exclusivamente ao teatro, têm vidas fora desse entorno e conseguir conciliar tudo isso e quadrar tudo isso e que tudo se junte no mesmo espaço, no momento específico, é uma coisa espetacular, não é? E obviamente as pessoas também reparam, eu acho que notam isso, não é? claro, claro. Aliás, de todo o grupo de trabalho, de todo o grupo de teatro, só há uma pessoa, que é um homem, que tem 50 e não sei quantos anos, Ah, que está pré-reformado, não é? Está ok. nessa situação de pré-reforma, Aham. digamos que é o que tem mais tempo para dedicar a isto. O resto, alunos de primeiro ano de universidade que andam até aqui, a Uhum. Lua, que está no 12º ano, que também anda super atarefada, aliás, foi ontem, hoje já não vai, porque Uhum. tem que estudar, e pessoas de trabalho como eu e outros que têm umas situações ainda mais complicadas, porque eu, no fim de contas, trabalho em casa. Não é? Eu via às vezes, ah, ah, como chegavam colegas, "Epá, um trânsito dos diabos, pá, só Yeah. consegui chegar agora", e não sei o quê, porque trabalham a 20, 30 Sim, quilómetros do bairro, ou seja, sim. que há uma grande dose, ou seja, a nossa grande compensação é o aplauso, mas durante o ano há muito sacrifício, no fim de Sim. contas. Mas é um sacrifício agradável, porque é uma coisa que nós gostamos de fazer, não é? Hum. E é uma atividade, eu disto já falei contigo várias vezes, é terapia também. Hum. Sair, meu, porque também o atuar ajuda-te a sair de ti, Uhum. não é? Ou seja, quando eu estou aí no palco e sou o soltão, ou mesmo quando estou nos bastidores a subir um cenário ou a arrastar um bloco, ou seja o que for, eu sou Aham. outra pessoa. Não Yeah. sou o Luís que esteve aqui a fazer reservas de aviões ou de hotéis, ou não sou o Yeah. Luís que esteve a varrer a casa e a preparar o jantar ou o almoço do dia seguinte. Sou outra pessoa, ou seja, tem esta parte liberadora, não é? Uhum. Que Eu tu ouço isso, finges e que és outra pessoa. exato, eu ouço isso muito especialmente dos atores, eu às vezes vejo alguma entrevista que fazem e falam muito dessa parte É que é assim, pá. do abstrair-se, não é? Do que são habitualmente e de poderem, que também é fascinante, conseguirem colocar-se no papel de outra pessoa, não é? Porque há pessoas depois que fazem todo um processo e que têm todo um processo de aprendizagem e de estudo de como é que é um determinado carácter, de um perfil específico de pessoas, e há outras vezes que entram na psicologia dessa, Claro. dessa, dessa personagem, não é? Como é que A seria? possibilidade de viver outra vida, mas que também Claro, pode ser perigoso, porque tem que haver claro. um momento em que tu tens que abandonar. Quer dizer, eu não estamos a falar desse, eu não estou a esses níveis, não Sim, é? sim, sim. Mas como tu bem dizes, ou seja, eu lembro-me, por exemplo, de uma entrevista com o Javier Bardem. Não sei se viste este filme que era No es País para Viejos, perdão, dos Old, irmãos Coen. old Man Country, creo. No, no Exato. Old Man Country, uma coisa assim. Qualquer coisa assim, que o gajo fazia um papel de sicário. Sim. Ele dizia, ou seja, de estar tantas semanas a pensar que sou isto, ainda por cima, No era o Country, que ele No Country for Old Men. No Country for Old Men, Hum. exatamente. Ou seja, ele disse, não é que tenha sido difícil abandonar a personagem, Yeah. mas em ocasiões, eu fiquei com esta, mas em ocasiões foi muito difícil
viver com ela e saber que ainda tinha mais semanas com essa personagem. Yeah. Mas pronto, também tem a ver com, com o empenho em que uma pessoa põe, não é? Sim. Em fazer as coisas. Há pessoas, por exemplo, segundo o que eu li numa entrevista também com ela, que eu gosto muito de ver e ler entrevistas de atores e atrizes, Meryl Streep sempre disse que sempre teve muita facilidade em abandonar as suas personagens. Por isso, isto é o meu trabalho, faço isto e já está. E Yeah. chego a casa e ela dizia que o truque era seguir com a minha vida normal, e uma das coisas que eu nunca tive foi serviço de casa. Eu nunca tive serviço de casa. Eu cheguei a ter pilhas de roupa para passar a ferro, Aham. a casa suja porque não podia limpá-la, mas sabia que eu é que a tinha que limpar, e isso ajuda a Uhum. ela. São coisas curiosíssimas, porque Yeah. essa mulher pode ter mordomo, governanta, Sim, pode ter sim, chofer, sim. pode ter tudo, não é? Yeah. Eu disse, não, mas eu decidi isso. E outra coisa, já que falamos disto, Hugo, desculpa lá, hum, não me lembro quem é, pá. Não me lembro quem é, mas um ator super, super, super premiado, Uhum. que não tem nenhum prémio em casa. Que tem, pá, mas não me lembro quem era. Todos os prémios que recebe, Aham. estátuas, ou seja o que Aham. for, oferece a amigos e familiares e não sei o quê. Porque Sim. tem medo. Já sei, Johnny Depp. Ok. Não tem nada em Hum. casa. Porque ele diz: tenho Uau. medo que isso me faça perder a perspectiva e dizer: mas já tenho um BAFTA. Yeah. Mas já está tudo. Yeah, yeah. Então não tem nada em casa. Acho que é o Johnny Depp. Eu acho que se chamam isso, esse tipo de atores são atores de método. Eu acho que se chama assim, não é? Ah, Ou não? Depende. Não, o autor de método tem a ver com o método Kozovsky, mas não me quero meter aqui. Aham. Tira isto. Método qualquer coisa, mas tem a ver assim. Aham. E o ator de método tem a ver com as pessoas que, antes de desempenhar a personagem, vivem a personagem. Ou seja, Ok. acho que o Richard Gere Uhum. fez isto. O Richard Gere fez um filme qualquer em que ele era vagabundo. Uhum. Então ele realmente passou 2 ou 3 noites na rua, a dormir na rua, Uau. sem que o reconhecessem, obviamente. Yeah. Então o ser ator do método é isso. Ok. É viver a vida do personagem. Vou fazer de pescador. Ok, vou 2 semanas para pescar, mesmo, Uhum. num barco, e vou para aí e tenho que viver. Acho que o coisa é assim também, o Joaquin Phoenix. Mas há outros que não são, e até inclusivamente Stanis, Stanislavski. Stanislavski. Vês? Aí está. Stanislavski. Método Stanislavski. Exato. O Wachowski, que eu tinha dito, nem sei quem é, ou acho que é um dos personagens do Monsters S.A. Mas eu sabia que era, Kozlovski. mas eu sabia que era o nome eslavo. Acabado em Sim. ski. Exato, exato. Então, eu acho que o método é isso. Segundo tenho entendido, o método é isso. Ok. É viver a vida da personagem antes de encarnar essa personagem. Uhum. Que é por isso é que há gajos e gajas que se transtornam um bocado. E é assim. Sim, porque isso tem um impacto severo, não é? Claro, e Digamos, até pode ser um impacto aditivo. Imagina que tu sim, vais encarnar um sim, drogado, um claro. toxicodependente. É um O que é que vais alcoólico. fazer? Yeah, Vais fumar crack, exato, yeah, alcoólico, vais começar a beber à braba? yeah. Não é? Sim, há atores que realmente passam por exemplo, o Christian Bale é um dos atores que eu acho que eu não vi este filme, mas há um filme que se chama O Maquinista, o Maquinista, acho que se chama assim. Ele ele ficou quase esquelético, ou seja, é uma das personagens que ele. Eu não conheço a história desse filme, mas ele perdeu tanto, tanto, tanto peso que estava quase demacrado, ou seja, estava esquelético e depois teve que aumentar em pouco tempo. Teve que aumentar peso para representar Batman, quando ele fez a trilogia do Christopher Nolan. Ou seja, isso a nível físico, pá, Submetem o corpo a, é uma coisa uns, a, bestial, um- a pá. umas violências brutais. Eu não sei se chegaste a ver a trilogia do Batman, mas Tu já sabes que eu o sei. cinema Mas é fantástico que não. esta Não, mas trilogia é do Christopher provável que Nolan é seja. bem diferente. Sim. Ou está considerada agora como talvez do melhor que se fez até Yeah. hoje Uhum. em relação à personagem do Batman. Um,
e a transformação física, quando sabes que aconteceu isto, não é? Sabes que ele estava esquelético, mas é que estava esquelético, estava tão magro, tão magro, tão magro. Yeah. E passar-se dessa condição física ao musculado que tinha que estar para representar o personagem de Batman foi pá, incrível, meu, incrível. O Matthew McConaughey disse isso com o Joe Rogan em relação ao Dallas Buyer Club. Sim, 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 também, Porque, exatamente, e ele explicou de uma coisa muito simples, porque tu sabes que isso é baseado numa história real. certo. E ele disse: "Epá, quando me chegou o guião, Hum, eu não sei, eu desconhecia a história, fui investigar e quando vi as fotografias do homem, eu disse: se querem que eu seja esse homem, eu tenho que ser esse homem. yeah, O gajo não sei se perdeu 30, 40 quilos. Isso é uma pois é coisa espetacular. brutal. Um dos homens, que isto é uma apreciação minha, Uhum. um dos homens mais sexys e sensuais de Hollywood. Claro, Sim, sim, não é? Que ele, penso eu, pá, se tu já tens uma certa idade, a hum, capacidade de recuperação de uma pessoa não é a mesma quando claro, tens 20 ou 30 anos. Se tu te submetes a esta degradação física, claro, tu a priori não sabes como é que vais recuperar. yeah. Sim, sim, Então, não é? E tendo em conta que ele, obviamente, muitos, como todos, não é? Sejas giro, sejas feio, dão-te os papéis pelo que tu és, não é? claro. Então, o que é feio, é pá, precisamos de um vilão que seja feio, pois vamos, este aqui, e vem-nos à cabeça dezenas de vilões Yeah. de Claro, Hollywood e até do cinema europeu, não sim, é? mas hoje em dia, e vês isso também pelos filmes de super-heróis, não é? Os Vingadores e Spider-Man e Superman e todos estes atores que representam essas personagens submetem-se a um treino físico tão exigente e em tão pouco tempo. Normalmente, por exemplo, o Keanu Reeves para o Matrix estiveram, não sei se foram entre 6 a 9 meses de treino diário, mais de 6 horas de treino constante diário em artes marciais, tanto que, e já falámos sobre isto, não é? Que ele tinha que se submeter a esses banhos com gelo para poder estar fisicamente, ou seja, para regenerar, não é? Para que o corpo se regenerasse fisicamente para poder estar preparado para o dia seguinte e para o dia seguinte e para o dia seguinte, ou seja, isto foi um massacre, não é? E depois vês os resultados no filme e vês realmente, ok, depois vês os extras e vês tudo isto, não é? Mas hoje em dia muitos atores estão-se a submeter a isto, especialmente com esta saga esta, estes filmes que estão a sair constantemente e estão todos em perfeito, ou seja, perfeito, Sim, sim, perfeito perfeita standard, forma não é? física, não é? Exatamente, mas, Claro. mas Sim, sim, claro, sim, sim, sim. mas há muita, e depois também há um lado escuro atrás disso, porque isso não se conta e muita gente quer, e eu às vezes vejo títulos dos vídeos que digo, que consegue a mesma forma física que o Chris Hemsworth quando fez o Thor, ou seja, experimenta o método que ele utilizou, ou experimenta a forma como treinou, sei lá, o Paul Rudd para não sei o quê, ou seja, são tudo atores que já Claro, representaram mas algum isso é tipo de herói. como dietas de milagre e Exato, todas estas exato, coisas, quer dizer, mas claro. isso aí já depende da saúde mental de cada um para saber Não, mas há que ter discernir em que conta a minha vida não é isso, Mas há que ter em conta não é? também que esta Claro, gente tem treinador pessoal 24/7, 365, ou seja, e tem um endocrino, e tem um um médico, e tem um nutricionista, cardiologista, tem um exatamente, nutricionista, tem claro. uma equipa de trás dele que Esta gente sabe toma conta que, dele, exatamente, ou obviamente. seja, não podes comer, por exemplo, como é que ele se chama? Caramba, agora foi-se o meu nome. Eh, mas o gajo fez um dos personagens também de um dos filmes com o Ryan Reynolds, o Deadpool. Como é que ele se chama, meu? Agora não me lembro. Mas é um ator conhecido. Uhum. E o pai dele também. O pai dele esteve muitos anos com a Barbara Streisand. Também era ator. Destes atores destas telenovelas. Era um ator americano, assim, com cabelo grisalho, assim, muito típico ator americano de soap opera. Como é que ele se chama? Caramba, agora perdi-me. Mas pronto, este tipo, com quase 50 anos, submeteu-se a um treino físico tão exigente, tão exigente, tão exigente, que o gajo, pá, tu olhas para o corpo dele e dizes, uau, com 50 e tal anos, Yeah.
Todo definido, meu. Fantástico. Todo definido, pá. E, Uhum. claro, mas há um Antes perguntavas, grande sacrifício, não é? dou uma volta aqui. Antes perguntavas se quando estou a atuar não tenho esse medo de esquecer-me do texto, não é? Se isso acontece, Josh Brolin. o truque é ir para a frente, não é? Ok. O mesmo que tu estavas-te a travar. Como é que se chamava o gajo? Pá? Como é que se chamava o ator? Como Ah, é que se chamava? Como é que se chamava? Bom, esse é o truque, ir para a frente. claro, E andar até para a frente. às vezes depois já vem. Às vezes Sim, depois já sim, vem. Quer Josh. dizer, no caso do texto, não, porque eu não posso voltar atrás, Yeah. mas quer dizer, como é que se chama o gajo? Josh Brolin. Não sei quem. Sabes Bah, quem é? não sei. Sabes Sim, perfeitamente quem é. exato, exato. Sabes, não, Provavelmente sim. se eu te mostrar a fotografia, sabes quem é perfeitamente. Uhum. O pai dele tem o mesmo apelido, Brolin, agora não Peço lembro desculpa. o nome dele, mas o gajo, não sei se ainda continuou ou já se separaram, mas o gajo teve bastantes anos com a Barbara Streisand. Uhum. E, Não, é impressionante. É impressionante yeah. o sacrifício também que essa gente faz dependendo, das personagens que tenham que encarnar, Uhum. mas é a tal história. Tem uma equipa de trás Claro, que os ajuda a fazer isso em condições. E é importante, mas claro, é o que tu dizes, meu, às vezes tem essa parte perversa sim. de que qualquer pessoa pensa que pode fazer exatamente o Sim, porque mesmo, não é? vendem Afinal, uma claro, claro. imagem e já sabes que hoje em Ui, mas aí dia, já entraríamos no campo das claro, redes sociais exatamente, e de tudo, claro. certo, e claro, e hoje em dia como tudo é tão visual, e vendem-nos uma imagem, não é? Sim, sim. Fictícia do que realmente, ou seja, o que aparenta não é a realidade, muitas vezes, Tudo é não é? imagem e inclusivamente os Exato. que aparentam ter uma vida absolutamente magnífica, Claro, quando apagam a câmara sim. depois de fazer o que tenham para fazer no Instagram, ou seja, onde for, Yeah. aí estão eles e elas a viver e a conviver com as suas misérias. Ou seja, Exato. apagam a câmara e começam a chorar. Sim, 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 sim. Sim, sim. É como eu às vezes, é como eu às vezes, Ou quando choram eu paro de gravar. provavelmente pela ausência dos likes, não é? Não, a nós não nos acontece isso. Às Nós não vezes nos paro de acontece. gravar e Pelo menos a mim. apago a sessão aqui do Zoom e começo, não, não pode ser, e agora com o que é que eu vou falar? Ai, caralho. Bom, não é sempre assim, às vezes é, não, mas não é sempre. Não, mas depois de gravar, normalmente isso não acontece. Não, não, Não até acontece. porque nós chegamos aqui e também despejamos parte Sim, da nossa sim, sim, sim. das nossas coisas, Fazemos aqui a nossa inclusivamente às pequena vezes as terapia. nossas frustrações, não é? Sim, Pá, sim. soltamos e já está. Sim, porque Ou seja, ao fim e ao cabo é o poder de conversar com amigos, claro, sim, sim, essa capacidade ou seja, essa energia que se cria através da conversa, não é? Acabas por falar de coisas que te afetaram no momento dado, da semana, do ano, seja que for, do trabalho, ou do dia a dia, vais ao supermercado e alguém se mete à tua frente na fila, sei lá, coisas assim do género, que acabam por frustrar, não é? E todos sofremos pequenas frustrações ao longo do dia, ou seja, a quantidade de merdinhas que vão acontecendo durante o dia, claro. o facto de estares lá fora é uma coisa incrível, meu. A quantidade de coisinhas que te. Epá, e este gajo, epá, e esta pessoa, Mas, epá, mas isto, e não sei o quê, não sei o quê. vamos crescendo. Hum, Eu falo por mim. Há merdinhas dessas que antes me afetavam e hoje já não me Eles afetam não tanto. afetam tanto. E depois há outra, e depois também, com o tempo, vamos desenvolvendo a capacidade Hum, de, hum, de fugir ou de desviar-nos dessas merdinhas, não é? yeah. Há um cómico espanhol que já morreu, tinha muito, muito êxito na Catalunha, Uhum, sobretudo na Catalunha, ah, Pepe Rubianes, uhum. muito bom, uma figura única do humor espanhol, em que ele dizia, uma vez numa entrevista, disse: He desarrollado la oportunidad de ver los gilipollas a distância. Quando veo que já se acercam, me desvio. E é isso, meu. Ele tinha desenvolvido essa capacidade de ver os otários à distância. E antes que o otário se aproximasse, Uhum. o gajo já se desviava do caminho para não se cruzar com o otário. E é Mas, assim mesmo. mas sabes que eu às vezes penso que eh,
Eu acho que às vezes as más circunstâncias acabam por nos preparar melhor. Ou seja, o facto Sem dúvida. de Para essas mesmas desviarmos, não é? más circunstâncias Sim, que porque possam vir no futuro. o ideal para mim seria saber lidar, porque eu muitas vezes deparo-me em situações assim e não sou capaz de lidar, de geri-las bem. E eu gostava às vezes de poder ser mais vocal numa situação, por exemplo, sei lá, vejo uma circunstância, vejo uma situação cotidiana que me desagrada e eu gostava de ser mais verbal, ou seja, mas bem, ou seja, com argumentos e com uma forma, com uma compostura de dizer, olha, eu acho que isto está mal, o que está a fazer está mal. Há outras situações que realmente não se conseguem resolver dessa maneira, não é? Mas pronto, eu acho que às vezes. Se te referes a uma questão de civismo, Sim, normalmente. no nossa Sim, vida normalmente. cotidiana, eu, por prescrição médica, já, Olha para o já horizonte. tirei a toalha. Olha para o Sim, sim, horizonte. Olha horizonte, para o é horizonte. verdade, é verdade. Mas depois há outras questões durante o dia a dia no trabalho, no dia a dia com a nossa família, com Sim. alguns amigos ou conhecidos, ah, que uma pessoa tem que ir aprendendo com o tempo, ou a enfrentar essas situações da melhor maneira, ou se a única opção é o desertar, pois desertamos e já está. Ou seja, Sim, não sim, temos que nem ficar sempre por avaliar, cima, exatamente, avaliar os o prós e os equilíbrio, contras, não é? mas sempre no sentido de encontrar o equilíbrio próprio. Hum. Não tanto o equilíbrio do ambiente, senão o equilíbrio próprio. O que é que me faz estar equilibrado? É isto, então é isto que eu vou fazer. Yeah, Mas isto custou-me, a mim custou-me, yeah, porque eu entrava muito claro. em discussão. Quer dizer, Não, não é que porque ao fim e andasses ao aí a cabo. porrer à massa durante todo Não, o dia, mas são mas coisas que te importam. sim, era sensível, E quando exatamente. importa, Uhum. atuamos sobre isso, não é? Quando não nos importa, pois já deixamos de lado ou não. Não dar, eu não vou chatear por causa disto, não é? Mas quando É. importa e quando dás muita importância à boa educação, às boas formas, ao respeito, porque nós funcionamos debaixo dessas diretrizes, pois é o que acontece, não é? É assim mesmo. Meu caro Olha, amigo, gostaste então do meu novo set, o não? teu novo set é interessante, aliás, É interessante. está muito dentro da estética youtuber. Se pusesses mais livros aí à tua direita. Não, Não, porque aliás, eu normalmente eu vejo nos vídeos assim de YouTube pessoas que normalmente yeah. dão notícias e tal, e tem sempre no background tem montes de livros. Montes de livros, com pessoas super Se cultas. fosse por uma questão de imagem, podia inclusivamente ter encontrado outro enquadramento Sim. para que se visse que estes livros estão apoiados em cima do piano. Ou seja, já para dar uma coisa Não, mas o importante que também está em não é cima do distrair a piano. audiência. Mas Isto, não. isto é como se fosse uma Olha, fotografia. Ou seja, não curiosamente, deixa. Sim, estas flores que estão aqui têm história. tem história. Sim, estas fotografias têm história. Estas fotografias. Essas, Outro dia conto a essas história destas flores. fotografias. Flores. Destas flores, perdão. Flores. São umas flores secas que recebemos frescas, Aham. mas que ficaram aqui. Mas são flores ou planta? É uma planta? São Não, flores. são flores, São são flores. flores. São flores. Era um buquê de flores que Ah, ofereceram à Montse ok. num determinado momento. E Ok. foi um gesto tão bonito que decidimos, ok, ficam aqui as flores. Ah, uau. E aguentaram-se bem e estão secas, Sim, já secaram, obviamente, e ok. ficaram aqui. Agora fazem E parte do background do nosso podcast. exatamente, do nosso podcast, à parte Ou do seja, quadro que continuamos a. o Sim, quadro que nós pintámos para a Lua quando ela nasceu. esse quadro já ouvimos em diferentes Exato. perspectivas, distâncias. Perspectivas, exatamente. Sim, mas o importante aqui, neste caso, o enquadramento, isto não deixa de ser como se fosse uma fotografia, ou seja, há que terem Sim, sem atenção dúvida. em não Uhum. desviar a atenção dos nossos ouvintes, especialmente os que nos veem pelo YouTube, não fiquem a olhar o tempo todo para que planta tão gira. Claro. Olha para nós que somos muito mais giros que essa planta. Bom, pessoal, o episódio de hoje é curtinho. O Luís tem que se preparar para o evento de hoje. Temos nova sessão de teatros para Sim, hoje. às 6 da tarde. 6 da tarde. 6 da tarde, nova representação. Muito bem. Corra tudo bem. Obrigadinho. E certeza que vai correr tudo bem. Sabes que em inglês diz break a leg. Break a leg, sim. E em espanhol aqui é diz mucha mierda. É, E sabes porque é que se diz muita merda Não.
Não sei. em espanhol. Isto tem a ver com os tempos do teatro clássico no século de ouro. Ou seja, estamos a falar do século XVII. Então, nas chamadas corralas, que era onde se representavam as obras de teatro, normalmente muitas pessoas iam de cavalo, não é? Às obras de teatro. Então, claro, deixavam os cavalos fora e enquanto se desenvolvia e decorria a obra de teatro, os cavalos lá fora iam cagando. E então, quanto mais merda houvesse lá fora, Mais pessoas. era porque mais pessoas tinham ido. E então, a partir daí, deseja-se muita merda. Que haja muita merda significa que muitas pessoas foram e é uma forma de desejar sorte. Aliás, no mundo do teatro, em Espanha, dá má sorte desejar sorte. Dá sorte desejar merda. Muita. A sorte implica que as coisas, que haja um 50-50 de que corra bem e que corra mal, realmente, quando tu pensas nisso. Quando as pessoas quando desejam boa sorte, eu já tinha ouvido falar disto alguma vez, e não querendo estender mais, mas quando uma pessoa deseja muita sorte, normalmente deixa cair que há uma possibilidade, uma probabilidade que as coisas não Eu sou mais corram de todo positivo. bem. Eu acho que quando desejam sorte para alguma coisa Aham. é para que os aspectos Uhum. que uma pessoa não controla Aham. saiam bem. Por exemplo, no caso de uma obra de teatro, Uhum. se o público está implicado e se o Uhum. público vai com uma atitude de desfrutar e de estar Sim. alegre e de participar, esse é um aspecto que tu não podes controlar Hum. e aí sim tens que contar com essa sorte. Mas não podes perder a perspectiva e Hum. tens que pensar que se calhar o público não interactuou Uhum. e não rompeu essa quarta parede porque tu como ator não estiveste bem. É discutível. Sim. Mas eu, antes de terminar, quero desejar-te muita sorte na vida. Para todos esses aspectos que te rodeiam e que tu não podes controlar, que corram todos bem. Corram bem. Um beijinho, Olívia, e outra para ti. Beijinhos. Beijinhos a todos, abraços, bom fim de semana. O que resta, bom, quando isto for publicado será entre semana, portanto não é relevante o que eu acabo de dizer, mas pronto, não interessa. Para nós é domingo e vamos desfrutar do Exatamente. resto do domingo da melhor maneira possível. Any Given Sunday. Any Given Sunday, grande filme. Olha, Grande filme. isso é um bom filme para ver à tarde. Tchau, Para os que querido nos amigo. ouvem no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVox e eu agora ia dizer Podcasts. os podcasts. Continuem-nos a ouvir por aí, nós vamos publicando de forma quinzenal de momento e estamos aí convosco, está bem? Obrigado por estarem também connosco quinzenalmente agora e não se esqueçam de também de nos ver através do YouTube e já está. E até à próxima. Até à próxima. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau. Beijinhos a todos. Tchau.